Você já ouviu falar na arte de não tentar? A chamada desse vídeo é Pare de tentar e transforme a sua vida. Vivemos hoje um mundo em que a correria parece ser a regra geral de todas as coisas. Somos constantemente bombardeados por ideias e somos quase obrigados a nos esforçar ao máximo o tempo todo, a lutar contra as adversidades e controlar todos os aspectos da nossa vida. E aí que está, controlar todos os aspectos da nossa vida. Essa mentalidade, embora bem intencionada, muitas vezes nos deixa exaustos, ansiosos e frustrados. Mas se houvesse uma maneira diferente de viver que nos permitisse alcançar nossos objetivos com esforços diferentes ou mais harmoniosa, essa é a proposta do Wu Wei. É um conceito central da filosofia taoísta que pode ser traduzido como ação sem esforço ou ação sem tentativa. Mas não se engane com a frase ação sem esforço, porque a proposta não é inércia, não é se acomodar. A proposta é você aproveitar o fluxo natural das coisas e agir em sintonia com ela. Essa é a proposta. Vamos falar um pouco sobre isso. A arte de não tentar é uma expressão que pode ser associada à filosofia do Wu Wei, um conceito central do taoísmo, uma tradição filosófica e espiritual chinesa atribuída a Lao Tzu. Acho que é isso. Eu anotei em algum lugar aqui sobre quem é esse filósofo antigo. Eu anotei aqui, peraí. Vamos ver onde está. Está aqui no papelzinho, né? Aqui, ó. Eu anotei aqui. Lao Tzu é uma figura lendária que teria vivido durante o século 6 a.C., considerado sábio e filósofo, que prega harmonia com o universo. Está anotado aqui, ó. O interessante aqui é que é uma figura lendária. Não tem comprovação de que esse filósofo existiu. Mas isso não é importante, porque existem textos deixados por essa figura lendária, né, que são fundamentais do taoísmo. Inclusive, se não me engano, um dos textos mais traduzidos no mundo. Acho que perde para a Bíblia. Então, qual seria o entendimento dessa filosofia do Wu Wei? Vamos pensar aqui. O Wu Wei é como navegar em um rio. O rio tem o seu fluxo, a sua correnteza. Ele está em direção ao mar. Então, quando você não segue esse fluxo da vida, quando você não percebe, não entende o fluxo da energia daquilo que você está fazendo, é como se você estivesse subindo o rio, remando contra a maré. Na verdade, não é um chamado para não agir literalmente. É um chamado para você não agir desnecessariamente ou você não gastar energia desnecessária em uma atitude a qual você não vai conseguir o intento. Se você é você observar, analisar e aproveitar as energias daquele movimento que você vai fazer. Vamos pensar assim, essa filosofia nos ensina a trabalhar com a vida e encontrar o caminho de menor resistência, onde nossas ações fluem naturalmente e com propósito. Vamos fazer uma aplicação prática do Wu Wei na vida. Vamos pensar no trabalho. No ambiente de trabalho, muitas vezes sentimos a pressão de ser produtivos a todo custo, o que pode levar ao esgotamento da nossa capacidade intelectual ou criatividade. Essa filosofia ela nos convida a parar, a observar o fluxo natural das situações antes de agir. Por exemplo, você é um líder de equipe, você está liderando um projeto. Esse projeto tem muita pressão. Ao invés de tentar controlar cada detalhe, o que você faz? Você dá um passo atrás, observa a sua equipe, e aí você pensa qual é o caminho mais natural para alcançar esse objetivo. Você observa as habilidades e recursos disponíveis ao seu redor, delegando tarefas conforme a especialidade de cada membro da sua equipe, aproveitando ao máximo as suas capacidades. Dessa forma, você vai não só preservar a sua energia e vai poder usar essa energia com mais eficiência, como você percebeu o caminho natural daquele projeto, delegando as partes daquele projeto às pessoas que têm mais capacidade para concluir. Você vai guardar energia e no final você vai juntar todas aquelas partes que foram feitas e transformá-lo num trabalho completo. Outro exemplo que a gente pode dar, um relacionamento entre duas pessoas.
Aí imagine uma situação de conflito, onde você e seu parceiro estão brigando. A reação instintiva de cada um é de se defender, ou principalmente de tentar impor as suas ideias. Às vezes a briga é por causa disso mesmo, tentar impor a sua vontade ou tentar impor as suas ideias. No entanto, o que o Wei prega, o que ele sugere, é uma abordagem diferente. Observe o que está realmente acontecendo. Dê um passo atrás, respire fundo, permita que as emoções se acalmem. Aquela ansiedade de falar, de tentar impor, às vezes os dois falam ao mesmo tempo, o gastar energia num fluxo errado, num fluxo contrário, num momento em que você não vai ser ouvido. A pessoa do lado de lá não está afim de te ouvir, ela está falando. Você também não está afim de ouvir, você também está falando. Então, quando você dá um passo atrás, respira fundo e observa aquela situação, muito provavelmente a pessoa a qual você está discutindo também vai fazer isso. E é nessa pausa que você pode abrir um espaço para uma conversa mais serena, onde ambos possam se expressar e serem ouvidos. O resultado é uma resolução que flui naturalmente, sem forçar ou manipular a situação. Então, o ponto está aí, sem forçar, fluir naturalmente ou sem manipular a situação. Se você emprega um esforço muito grande para manipular uma situação, você emprega um esforço muito grande para impor a sua vontade, você tem que parar, observar, algo está errado. Então, a ação não é não fazer. Quando a gente fala, pare de tentar e melhore a sua vida, pare de tentar de forma errada. Observe o fluxo. Tente aproveitar o fluxo daquela situação a seu favor. A gente busca o equilíbrio. É o equilíbrio que faz você ter uma boa escolha. É você estar sintonizado, você estar observando como você vai fluir sua energia naquilo. Todas as vezes que você toma uma atitude sem pensar, sem racionalizar aquela situação, há uma grande chance de você cometer um erro. Então, a questão, quando a gente fala de observar o caminho, observar o fluxo, o caminho que ele está tomando e aproveitar a oportunidade que está se apresentando a você, é essa aplicação na nossa vida. Quando você pensa melhor, raciocina em cima daquela situação, faz uma reflexão antes de tomar atitude, a chance de acerto é muito maior. Quando você adota essa filosofia ou esse pensamento, vamos fazer um corte, um recorte aqui, não a filosofia, o pensamento Wei. Quando você começa a olhar a vida como um fluxo contínuo de oportunidades, quando você percebe que pode agir com inteligência em cima dessa situação, inteligência e eficiência, você vai perceber que a vida não é uma série de obstáculos aos quais você precisa superar. Não é como fazer menos, mas sim fazer de maneira que cada ação conte, aproveitando o fluxo natural das coisas. Então, na próxima vez que você se encontrar numa situação ou diante de um desafio, lembre-se, não se trata de tentar ou lutar, mas de observar, refletir e agir de acordo com o fluxo. Essa é a verdadeira arte de não tentar. É uma filosofia que pode transformar a sua vida. Pare de tentar e transforme sua vida.